A verdade sobre Dudu no Flamengo, reviravolta na negociação e Mengão quer valor milionário por Wesley. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes, então curte, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje o Flamengo faz a sua última atividade antes da viagem aqui para São Luís. O treino acontece no Ninho do Urubu às 4 horas da tarde e, diferente do que costuma acontecer, o Flamengo viaja aqui para o Maranhão só à noite, vai chegar já no início da madrugada, então, aqui na cidade de São Luís para a partida contra o Botafogo da Paraíba. Ontem o Flamengo treinou pela manhã e hoje o treino, então, à tarde, as duas atividades para definir quais serão as opções do técnico Filipe Luís para esse duelo da Copa do Brasil. Falando em Copa do Brasil, os demais jogos já estão acontecendo. O Flamengo só entra em campo na quinta-feira, mas já tem time entrando em campo e ontem tiveram algumas partidas desta fase da Copa do Brasil. Os resultados foram os seguintes: Retrô e Fortaleza empataram, o Internacional venceu o Maracanã, o Maringá e o Atlético Mineiro empataram também, Fluminense venceu a Aparecidense e o São Paulo venceu a equipe do Náutico. Hoje as partidas são Botafogo e Capital, Ceará e Palmeiras, Novo Horizontino e Corinthians, CSA e Grêmio, Paysandu e Bahia. Os jogos da quinta-feira, além de Flamengo e Botafogo da Paraíba, tem Operário e Vasco, Santos e CRB, Criciúma e Bragantino, Cruzeiro e Vila Nova, essas partidas de ida da Copa do Brasil. Então, já com alguns jogos tendo acontecido, o Flamengo entra em campo só na quinta-feira para essa partida, jogo esse que acontece aqui em São Luís. O técnico Filipe Luís toma suas últimas decisões hoje no Ninho do Urubu. Vai poupar, a gente já sabe, a decisão já foi tomada, muitos jogadores considerados titulares da equipe não viajarão, mas outros ganharão mais minutos. É a estratégia aí do técnico Filipe Luís para controlar a minutagem dos jogadores, já que tem alguns que estão com muitos minutos em campo e outros que não têm sido tão utilizados. Então, essa partida vai servir para isso, para fazer esse controle de minutagem. Eu já vou começar, então, falando sobre a situação do Dudu. Que história é essa do Dudu no Flamengo? Dudu atualmente no Cruzeiro, está passando por uma situação complicada lá, né? Um desgaste com o dono do Cruzeiro, enfim, tá uma situação complicada com o Dudu lá na equipe mineira. E o que isso tem a ver com o Flamengo? Muita gente falando sobre uma possibilidade do Dudu vir jogar no Flamengo e isso já foi rechaçado pela diretoria do Flamengo. Não houve ninguém ofereceu o Dudu ao Flamengo e não há o interesse também do Flamengo na contratação do Dudu. Apesar do Flamengo estar interessado na contratação de um meia na próxima janela de transferências, o nome do Dudu não apareceu em momento nenhum e não agrada ao Flamengo. O Flamengo não deve ir atrás, então, do jogador do Cruzeiro na próxima janela. Muita gente falando sobre isso, muita gente questionando e querendo, né, saber se existia essa possibilidade. Na internet, muita gente falando sobre uma possível vinda do Dudu, que o empresário ofereceu para o Flamengo. Não tem nada disso. O Dudu está lá no Cruzeiro, se não continuar no Cruzeiro, não vem também para o Flamengo, porque o Flamengo não tem interesse nessa negociação. Quem está em negociação com o Flamengo é o Jorginho, todo mundo já sabe, e a informação, a atualização a respeito da situação do Jorginho, ela é a seguinte: o jogador ficou fora do jogo de ontem do Arsenal pela Champions League contra a equipe do PSG e também estará fora do jogo da volta. Já está definido, então, pelo técnico do Arsenal que o Jorginho ainda não estará à disposição. No jogo de ida da semifinal da Champions, o Arsenal perdeu. E aí, o jogo da volta vai tentar aí se classificar, mas não terá ainda à disposição o Jorginho, que se recupera daquela pancada na costela, e a expectativa do Flamengo é poder contar com o jogador antes do Mundial, e ele 100%. Mas para o jogo da Champions ele ainda não estará à disposição. Trabalho que o técnico Filipe Luís vem fazendo, né, além de um interesse em contratações, o Filipe Luís ele quer recuperar jogadores que já estão no elenco. Então, o José Botto ele trabalha para contratar jogadores, na próxima janela de transferência tentar reforçar o Flamengo, mas um trabalho que vem sendo específico pelo técnico Filipe Luís é recuperar os jogadores que já estão no elenco. Muito se fala sobre uma evolução do Alan, fala-se também sobre a evolução do Ayrton Lucas, e o Ayrton Lucas em especial, ele tem tido um trabalho muito específico com o técnico Filipe Luís,
não só em questão tática, de posicionamento, né, até porque o Filipe Luís conhece muito bem a função na lateral esquerda, mas também a questão psicológica. O Filipe Luís vem fazendo um trabalho com o Ayrton Lucas para melhorar a questão psicológica, o mental do jogador, e isso está se refletindo dentro de campo, porque a gente tem visto que o Ayrton Lucas está cada vez melhor e cada vez mais evoluindo dentro de campo. Agora conseguiu uma sequência de 3 jogos como titular, que já não acontecia há muito tempo, e pouco a pouco ele vai recuperando e vai reencontrando o seu bom futebol, mas isso tem muito o dedo do técnico Filipe Luís, que vem fazendo um trabalho com o jogador. Ainda no mercado da bola, vou falar sobre o Wesley, e a informação que o GE trouxe ontem à noite é que o Flamengo já estipulou o valor para a negociação do Wesley na próxima janela de transferência. Apesar de ainda não ter chegado uma proposta oficial pelo lateral direito do Mengão, os empresários do jogador, como a gente já tinha dito no final da semana passada, né, eles visitaram alguns clubes na Europa, fizeram ali um estudo, né, das possíveis propostas que podem acontecer ao longo aí dos próximos meses, né, enfim, mas ainda não chegou uma proposta oficial. Porém, essas movimentações dos empresários do jogador na Europa fizeram com que o Flamengo tivesse, então, já uma ideia de por quanto quer negociar o Wesley numa futura venda. E o valor estipulado é de 225 milhões de reais. Pelo menos isso é o que o Flamengo vai pedir pelo Wesley na próxima janela de transferências, e apesar de ainda não ter chegado uma proposta, o Flamengo ainda não recebeu uma proposta, essas viagens dos empresários do Wesley não têm a ver com o Flamengo. Apesar disso, a expectativa é que ele de fato saia no meio do ano. Isso está muito perto de acontecer, e o valor milionário. Quero até saber se vocês acham justo esse valor. 225 milhões de reais é o mínimo. É o que o Flamengo espera, pelo menos, para começar a conversar, para negociar o Wesley. Coloca aqui nos comentários a sua opinião, se vocês acham que é um valor justo que o Flamengo está pedindo, então, pelo lateral esquerdo, lateral direito, na verdade, que vem cada vez mais se destacando no cenário do futebol brasileiro. Deixa aqui a sua opinião, lembrando, a sua opinião, ela é muito importante para nós. Agora vamos falar sobre CBF e o assunto que movimentou o final da noite, a madrugada, a respeito sobre o futuro da seleção brasileira. E isso ela acaba resvalando em todos os clubes, né? Por quê? O Ancelotti era o plano da CBF, já vinha uma negociação se estendendo já há algum tempo, técnico do Real Madrid, mas, mais uma vez, ele deu para trás, podemos dizer assim, e aí a CBF tomou uma decisão e tirou o Ancelotti de possibilidade. Não quer mais, não vai mais negociar com o Ancelotti. Essa decisão ela já foi tomada. E aí outros nomes começam a aparecer, já que o Ancelotti ele não é mais o foco da seleção brasileira. O nome primeiro que surgiu, né, que já vinha sendo ventilado, Jorge Jesus. Jorge Jesus, ele é o foco, é um nome que tem muita força na CBF, é quem vem sendo falado, né, que seria o plano B caso o Ancelotti não acertasse com a seleção. Então, o técnico ex-Flamengo é um nome forte. Outro nome forte que aparece é o do técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Também é um nome que o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, gosta, e pode ser que aconteça alguma negociação. E ainda tem o técnico Filipe Luís, que muita gente fala que seria uma boa oportunidade para o Filipe Luís ir para a seleção brasileira. Neste momento, o Jorge Jesus ele é o mais cotado para assumir a seleção brasileira, mas com o Abel Ferreira correndo por fora, e Filipe Luís, sempre que entra esse assunto, coloca o nome dele na reta. Ele já falou que não está pensando em seleção, que o pensamento dele e o foco dele é no Flamengo, mas pelo desempenho que ele vem tendo, claro, enche os olhos de todo o mundo, e por isso, além do ex-Flamengo Jorge Jesus, também tem Abel Ferreira e Filipe Luís no radar, já que neste momento Ancelotti é uma carta fora do baralho para a seleção brasileira. E falando do trabalho do técnico Filipe Luís, números muito interessantes do Filipe Luís no Campeonato Brasileiro. O técnico tem 6 partidas pelo Campeonato Brasileiro e é o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. É um time que ele tem feito ser muito consistente. São 15 gols marcados em 6 jogos e apenas 2 gols sofridos. Então, um número muito positivo do técnico Filipe Luís
no Brasileirão, e isso vai colocando ele cada vez mais na prateleira dos melhores técnicos aí nesse início de temporada. Mas agora o próximo objetivo é a Copa do Brasil. E o Flamengo precisa vencer o Botafogo da Paraíba jogando fora de casa. O jogo acontece na próxima quinta-feira e, como eu falei, o Flamengo treina hoje à tarde e vem para cá à noite. Vai chegar já por volta aí de 00:30, 1h da manhã. Uma programação bem diferente do que normalmente acontece, mas esse é o planejamento do Flamengo para esta partida da Copa do Brasil. Além disso, né, além da chegada aqui ser um pouco diferente, chegar por volta de 00:30, o time joga na quinta-feira, às 8h da noite, e já 00:15, logo depois da partida, né, 00:15 de sexta-feira, é o voo chegando então no Rio, já no início da manhã. E aí sexta-feira mesmo tem treino no Ninho do Urubu às 4h da tarde, sábado a equipe treina de manhã às 9:30 da manhã, sábado 16h, às 4h da tarde, viaja para enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte no domingo às 4:30. Essa a programação completa do Flamengo para essa semana. Vou ficando por aqui, muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Não esquece, curte o vídeo porque você dá um recado para o YouTube de que esse conteúdo é bom, ele é relevante e você ajuda muito a gente. Então nos ajude a bater a meta de 100 likes. Curte, compartilha com todos os seus amigos, deixando eles bem informados do que está acontecendo no Mengão. E não esquece, se inscreve no canal se você já for inscrito, acione o sininho das notificações. Muito obrigado por tudo, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.